Bom dia, ouvintes do programa Refrigério e Paz. Este programa é uma produção da Ormesse, Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Eu quero ler neste dia para você, para uma rápida meditação, uma palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo número 1, que diz o seguinte, a partir do verso 4. No dia em que Elcana, o marido de Ana, oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste à sua outra mulher, a Penina, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que mesmo o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. Esta palavra nos fala a respeito de uma mulher que tinha profundas marcas negativas e tinha motivos suficientes para não conhecer ou não adorar a Deus. Ana era assim, era uma mulher que foi esquecida pelo destino, se podemos dizer assim. Ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E isto era símbolo de maldição para uma mulher na sua época. Então ela se sentia muito triste. E a Bíblia diz que o marido dela tinha uma outra esposa e esta a humilhava constantemente. Assim, Ana conseguia conviver, além de, pelo fato de não ter filhos, ser considerada marginalizada, sofrer também as humilhações da sua rival, chamada Penina. O seu esposo também chamava-se Elcana, e ele não a compreendia. Quando ele via Ana chorar, ele não conseguia adentrar ao íntimo do seu coração e imaginar a causa do seu choro. Ele dizia: por que você choras? Por que você chora? Por acaso eu não estou te fazendo bem? Se você não tem filhos, mas tem um marido? Assim, Ana convivia também com um marido que não lhe compreendia na profundidade da sua dor e não podia fazer, satisfazer-lhe como na verdade ela necessitava. Certa vez, Ana, após a adoração anual no templo ou no tabernáculo, eles encontraram um sacerdote sentado numa cadeira no alpendre do templo. E ali Ana fez um voto, fez uma oração. Então ela pediu um filho ao Senhor e disse que se o Senhor lhe desse um filho, ela lhe devolvia a ele. Ela queria um filho para consagrar ao Senhor. Assim, naquela mesma hora, enquanto ela orava, o choro dela era tão profundo, o seu clamor era de tal modo grande, que ela não conseguia falar, emitir sons quando orava, mas ela orava com o coração, diz a Bíblia. Ela orava com o coração e os seus lábios apenas se moviam. E o sacerdote ali, o símbolo do poder eclesiástico, o símbolo do poder
instituído por Deus, mas envelhecido na sua visão espiritual, carcomido pelo tempo, pela crise de uma época difícil em que ele vivia, onde seus próprios filhos, também sacerdotes, chamados Ofni e Finéias, faziam toda sorte de profanações no próprio templo. Este homem chamado Eli não conseguia perceber, não conseguia ser espiritual o suficiente para olhar o choro de uma mulher, o clamor da sua alma. Portanto, quando ele via os seus lábios se moverem e não saírem da sua boca nenhum som, ele dizia: ela está embriagada. Esta mulher está embriagada. Então, esta não é o lugar para ela estar aqui. Então, antes que ele dissesse mais alguma coisa, ela rebateu e disse: não, eu não estou embriagada. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele disse: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Assim, era Ana. Ana era uma mulher que tinha tudo para ser desestimulada, tinha tudo para dizer assim: eu não quero mais nada com a vida. Tinha tudo para largar as coisas importantes de mão e viver isoladamente, e não alçar voos mais altos, pensar em crescer, sonhar. Tinha tudo para isso, para desistir da vida, mas ela fez um voto ao Senhor. A única coisa que poderia realizar o seu sonho, a única coisa que poderia realizar a sua vida, tornar uma pessoa feliz, não era apenas um filho, por incrível que pareça, mas era um filho para o Senhor. Aí está o segredo da felicidade do homem, de qualquer homem, de qualquer mulher. É quando você consegue agradar ao Senhor, é quando aquilo que você tem, que poderia ser a última coisa que poderia lhe realizar, você oferece a Deus. É quando aquilo que pode lhe trazer felicidade é devolvido ao Senhor. Então ela pediu um filho. A única coisa que uma mãe estéril pode querer é um filho, mas ela não queria um filho para si, ela queria um filho para o Senhor. Ela disse: se o Senhor me der, eu o consagrarei a ti pelo resto da vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha, quer dizer, ela faria um voto de nazireado, ele seria nazireu, consagrado ao Senhor desde o nascimento. Assim foi Samuel. A mãe de um dos homens mais importantes da Bíblia, Ana, que quer dizer graça na língua original hebraica, conseguiu transformar todo o seu sofrimento, desde o fato de ser marginalizada pelo destino, humilhada pela sua rival, incompreendida pelo seu marido, censurada pelo sacerdote. Ela conseguiu romper tudo isso, passar por cima de tudo, no Senhor, com a leveza da fé, com um coração cheio de esperança. Ela conseguiu ultrapassar todas estas coisas, porque ela queria agradar ao Senhor. Ela não queria agradar a si mesma, ela tinha motivos para isto. Qualquer pessoa no seu lugar pensaria talvez em agradar-se a si mesmo, em buscar a sua felicidade primeiro. Não, ela pensou em agradar ao Senhor. Assim é que uma pessoa se torna feliz, quero lhe dizer. Uma pessoa é feliz na medida em que ela agrada mais ou menos ao Senhor. Uma pessoa é feliz quando esta pessoa consegue servir a Deus. Uma pessoa é feliz totalmente quando tudo que ela tem, eu não falo necessariamente de bens materiais, isso é muito pouco, ela dá ao Senhor. Quando ela oferece a própria vida ao Senhor, quando ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, ela é uma pessoa feliz. Assim, Deus nos quer por inteiro. Nós é que pensamos que Ele só quer uma parte, que Ele só nos quer aos domingos, nos cultos, nas missas, que Ele só nos quer o nosso dinheiro. Deus não anda atrás de coisas assim.
O nosso Deus é poderoso. Ele quer um coração devotado a Ele, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de amor por Ele, pelas coisas dEle, um coração cheio de zelo pela sua causa e pelos oprimidos e pelos marginalizados, um coração que clama por evangelizar, por transformar uma sociedade. Deus se agrada de pessoas assim e Ele torna felizes pessoas assim. Pessoas assim transformam o mundo. Pessoas assim são instrumentos de transformação do mundo. Assim, Ana foi mãe de um dos homens mais importantes da Bíblia. Porque ela, quando pediu algo, não pediu para si, pediu para o Senhor. O profeta Samuel desempenhou um grande papel na vida política, na vida religiosa do povo de Israel. Um homem cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, totalmente tomado por Deus. Meu prezado amigo, nos dias de hoje, em que as pessoas buscam necessariamente a felicidade, elas buscam intensamente, a felicidade, é bom saber que a felicidade não está naquilo que eu preciso ter, naquilo que eu busco para preencher vazios deixados pela vida, ou possivelmente enchimentos de lugares que nos foram tomados, prejuízos que nos foram dados. A felicidade não está em preencher necessariamente isso. Pelo contrário, Jesus disse que aqueles que querem ganhar a vida eterna terão de perdê-la. É perdendo que se ganha. E aqueles que a perdem, ganhá-la-ão. Então o reino dos céus é muito mais renúncia do que ter. É muito mais perder do que ganhar. O reino dos céus é perder, porque quando perdemos para o Senhor. Perder não é o termo correto. Mas quando queremos as coisas para nós mesmos, buscamos com egoísmo, então Deus não está aí. Ainda que essas coisas sejam lícitas, sejam necessárias, façam parte do cotidiano, como uma mãe ter um filho, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas Ana não quis ter o filho para ela. Ela queria se realizar tendo um filho para o Senhor. Assim é que as pessoas encontram a felicidade. É dando ao Senhor, oferecendo ao Senhor a última coisa, aquilo que lhes pode trazer alegria, aquilo que lhes pode realizar. Quando a pessoa abre mão disso, o Senhor recebe esta oferta e se agrada e recompensa, e vidas são mudadas, pessoas são transformadas, sociedades são atingidas, povos mudam com o poder de Deus através de um ato de gratidão, de renúncia, de não querer ser egoísta. Esta palavra seja para você nesta manhã, e que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.